Oi, gente! Estamos aqui no De Papo Pro Mundo e estamos muito felizes. Pois Eu é. sou Elis. Sou o Rafael, tudo bem? E hoje nós estamos com um tema das alturas. Vocês nem imaginam do que nós vamos falar. Pois é, Elis, eu posso dizer que temos literalmente uma pessoa antenada com os acontecimentos que giram em torno da órbita da Terra. O que será? O que será? Pois é. Então, eu queria até fazer um adendo. Se você quer saber sobre satélites e uma possibilidade aí de escalada militar e espacial, não deixa de assistir esse episódio até o final. Fique até o final, hein? Fica aí com a gente. E quem que nós vamos entrevistar hoje? Conta para esse pessoal aí que está nos assistindo hoje. Então, ele é especialista em pesquisa e desenvolvimento de antenas e sensores que se comunicam com centenas de satélites. O nosso convidado de hoje é engenheiro do CPQD e formado pela Unicamp. O nome dele é Ricardo Hiroshi Minoda. Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigado. O japonês é baixinho. O assunto... Embora o assunto seja nessa. Pois é. Eu vou ler aqui rapidamente. Obrigada pela sua presença, Ricardo. Eu que agradeço o convite. Eu vou ler aqui rapidamente o histórico dele, né? Super histórico. O super histórico dele. Então, além dele ser especialista em pesquisa e desenvolvimento de antenas e sensores, o Ricardo ele também fez parte de uma equipe que implementou a telefonia 5G no Brasil. Ele tem uma carreira notável, atendendo tanto o setor privado quanto órgãos governamentais, nacionais e internacionais. Ele tem 8 pedidos de patentes e diversos artigos científicos publicados. Ele também representou a Anatel em certificações globais, visitando locais como os sítios de mísseis Nike em Los Angeles, laboratório da Agência Espacial Europeia e sítios de testes chineses. Ou seja, temos aí um assunto de peso, uma pessoa de peso aí para conversar conosco. Mais uma, né, Rafael? Mais uma de peso, pois é. É isso então, aí. Os assuntos... Esse é um tema que está bem, digamos assim... Em alta. Na estratosfera. Nas alturas. Ricardo, seja bem-vindo. Conta um pouco pra gente como é que você chegou nessa área de antenas, se especializou em antenas, satélites, enfim. Conta um pouco pro nosso público. Um pouco da sua história de carreira, né? Eu me graduei na Unicamp, né? Depois eu fui trabalhar como monitor de sistemas de mainframe na IBM, lá como terceirizado. Aí fiquei 3 anos naquela vida lá, trabalhando de madrugada, ouvindo o xingo de engenheiro lá de Poughkeepsie. Não, vamos dar um rumo diferente para a vida, né? Então, eu saí da IBM e fui trabalhar como pesquisador ad hoc, na área de política científica. Então, acabei estudando bastante sobre política científica, né? O que, aos poucos, foi me conduzindo para esse mundo. Eu trabalhei depois um tempo na Xempo, que é uma empresa que trabalha com mobiliário urbano aqui em Campinas e outras cidades também, acho que eles têm o Rio de Janeiro também. E acabei indo para o CPQD. O governo tinha um projeto lá chamado TISMA, que ele procurava estudar os efeitos, né? Os efeitos dos telefones celulares nos tecidos orgânicos, por exemplo, no que acontece com o seu cérebro, com o aquecimento. Então, por exemplo, tinha muito papo a respeito de câncer, né? Que poderia aproximação com a antena, coisas desse tipo. Até hoje eles não chegaram numa conclusão. Não tem consenso. Tem uma discussão praticamente religiosa a respeito, né?
religiosa, porque cada um adota uma posição e eles ficam... Fica mais no campo da fé. Fica eu mais acredito. no campo da fé. Eu acredito que faça mal, não acredito que faça mal. Hoje, os órgãos regulamentadores, eles estabelecem um nível máximo de radiação não ionizante. Por que não ionizante? Porque não é gerada pela decomposição de nêutrons, né, que não são elementos radioativos. Então, são radiações do espectro eletromagnético que geram um aquecimento nas células. Tanto é que o laboratório do CPQD tem robozinhos lá, né? A gente pode falar que a gente tem excelência nessas medições aí. Então, eu comecei a carreira fazendo ensaios, né? Fazendo simulações eletromagnéticas, simulações numéricas, utilizando computadores, onde eu pegava alguns estudos do pessoal da Unicamp também, né, onde eles colocavam ratinhos, distribuíam numa gaiola, a gente excitava, tinham que ser ratinhos quase vivos, né, e você excitava a radiação lá numa anteninha, essa anteninha ela radiava e você media essa parte aí. Depois de um tempo... E o que se concluiu com essa pesquisa, com os ratinhos? O que se concluiu é que existe um aumento na temperatura, que é natural, é o esperado, né? Lembrando que a tecnologia de celulares da primeira e segunda gerações, ela emitia muito mais radiação do que se emite hoje em dia. Ah, que bom. Então hoje nós estamos mais protegidos com... nós estamos mais protegidos. Vou dar um exemplo. Por que se preocupar com essas radiações, né? Naquela época, você tinha radiações na faixa mais ou menos do micro-ondas. Ok? Ou na faixa do micro-ondas ou no que a gente chama de uma frequência que poderia entrar em ressonância com a frequência do micro-ondas. E aí você ia ter um probleminha lá. Por exemplo, se você carrega o celular na cintura... E tinha muito essa moda, né, de carregar aqueles tijolões na cintura com os primeiros celulares. Aquelas pessoas... correram risco de ter algum problema? É uma pergunta polêmica. Deixa eu beber água. Jesus! Acho que tem uma piada no meio de RF, é que as gônadas masculinas elas são particularmente afetadas, né? Curiosamente, boa parte do pessoal que trabalha com radiofrequência tem mais filhas do que filhos. Então, aumenta a fertilidade? Mas isso é lenda urbana. Aumenta a fertilidade diminui, por cima no sentido... Não, diminui a fertilidade masculina. Masculina, mas é isso que eu falei, aumenta a fertilidade feminina. Né? E me conta uma coisa, vamos para a questão agora espacial, né? Porque as antenas que você lida, elas conversam diretamente com satélites, não é isso? Vamos lá. A minha especialidade é antenas, né? E por causa dessa especialidade, eu fiz uma série de desenvolvimentos, né? Que, inclusive, você pode encontrar no seu dia a dia, né? De repente, você compra um cartucho de impressora, tá lá o meu dedinho, com uma anteninha de tecnologia RFID, né? Que é feita para rastrear imagina, cartucho é uma coisa que pesa muito pouco e é muito cara, né? Então, se você ter furtos nele, você tem um impacto grande. Você tem aí um pouco das minhas antenas em algumas estradas por aí, né? Que eu fiz alguns desenvolvimentos. Também dei consultoria para empresas da linha branca de geladeiras, né? Empresas americanas que eles não conseguiam fazer
as antenas funcionarem, né? Porque eles não levavam todas as condições. Eu não estou falando que eles são ruins, que eles são uma empresa de geladeira, não são empresa. Eles não são empresa de comunicações, Sim. né? Então eles não consideravam todas as condições de contorno e não ia funcionar mesmo o Wi-Fi da sua geladeira, né? Uhum. Então tem uma série de desenvolvimentos. E aí começaram os pedidos de patente, comecei a junto com os meus colegas, comecei a publicar uma série de artigos. Isso me deu um background, né? Uhum. Para me tornar um auditor dessa parte de antenas da Anatel. Como funciona essa auditoria? Por exemplo, uma empresa, ela quer vender produtos no Brasil, ela precisa passar necessariamente pela regulamentação brasileira. Sim. Ok? Essa regulamentação brasileira, quem trabalha na área de telecomunicações é a Anatel. Uhum. E a Anatel tem normas que elas precisam ser obedecidas, né? E na parte de antenas, eu do CPQD e acho que mais umas 8 ou 9 pessoas no Brasil somos quem acaba fazendo esse trabalho, que nós fazíamos esse trabalho de ir nos países, né? Quando você tem um equipamento muito grande, você tem uma antena de 30 metros, você não vai trazer antena aqui para o Brasil, montá-la, custa $10 milhões a antena, mais 2 milhões de reais para montar a antena, para não saber se ela vai passar ou não dentro das normas. Então, eu acabei participando dessa parte de certificação dessas antenas, né, que elas obedecem a normas bem estritas. E são antenas que entram em contato com satélites. Sim, são chamadas antenas para estações terrestres satelitais, né? Perfeito. E aí você esteve nesses sítios, né? Eu vi aqui que você esteve em sítio de mísseis Nike em Los Angeles, laboratórios da Agência Espacial Europeia e sítios de testes chineses. Esqueci de falar também dos sítios ingleses, né, lá de Oxford, onde tinha lá o primeiro reator nuclear. Estava do lado. Se uma buzina soasse, a gente tinha que sair correndo o mais rápido possível. Tinha um ciclotron do lado também, um lugar bem interessante. Aí, visitei, por exemplo, para fazer uma certificação. A gente não fez nenhuma detecção aqui na entrada aqui, de nuclear com ele, para ver como é que está o índice de radiação. Eu acho que mais radioativo é que eu vou falar do que... Vamos soltar uma bomba radioativa aqui, então. Mas então, conta pra gente um pouquinho o que você foi fazer nesses sítios, se você puder contar, e o que são esses sítios? Esses são os sítios de certificação onde nós fazemos os testes, né? Por exemplo... eu posso falar com pimenta ou sem pimenta? Com pimenta. Com pimenta, a gente bom. prefere com pimenta. Então, vamos lá, vamos falar com pimenta. Por exemplo, quando eu fui trabalhar nos sítios dos mísseis Nike, eles eram silos onde eram guardados os mísseis de proteção de Los Angeles. Então, você tinha mísseis lá, se tivesse... vindo um ataque contra Los Angeles, eles eram imediatamente acionados. É impressionante, porque você não tinha grandes computadores naquela época, no entanto... Isso a gente está falando de que período? A gente está falando da Guerra Fria, né? Mais ou menos 1970. Perfeito. Final dos anos 60, anos 70, entrando até os anos 80, quando esses silos eles acabam sendo desativados, mas estão lá. Estão lá, ativos. Estão lá e você precisa de clearance para entrar neles. Ou seja, você precisa de autorização para conseguir entrar neles. Não é... Você vai lá e entra, porque não são ativos, não tem mais mísseis lá. Entendi. Por conta do acordo que foi feito, internacional.
Qual de... de desarmamento? Não, é porque os mísseis foram descontinuados. Descontinuados né? mesmo. Tem, Uhum. Você tem novas tecnologias que acabam tendo desempenho melhor com menos custo. Aí, Esses mísseis Nike, qual que é a principal atividade deles? defesa. Defesa. Se viesse uma Sim. ogiva da China, da Rússia, para... Eles tinham potencial de destruir. Eles faziam prevenções, explodiam as ogivas antes que elas atingissem as cidades, né? Importante. Então você vai ter esses mesmos sítios em San Diego, você vai ter em São Francisco, você vai ter em Los Angeles. Na costa oeste americana é muito comum porque está mais exposta, né? Uhum. Do que a costa leste. E vem cá, mas voltando para a questão das antenas e o satélite, acredito que você foi lá por conta de alguma coisa relacionada a isso. Foi para certificação. O que você puder falar. Tá bom. Nós fomos lá porque um cliente muito rico pediu que nós fôssemos certificar. Ele vendeu 3 antenas para o Brasil. Essas antenas eram antenas satelitais que se comunicavam a partir de aviões. Uhum. Então, você tem um cliente muito rico que tem a própria constelação de satélites para fazer monitoramento, telemetria e comunicação. Você sabe quando você assiste broadcast lá no avião? Ou quando você pega e fala, custa um absurdo, uma vez que é na besteira de fazer uma ligação. Do avião. Do avião. Ficou um absurdo. $50, 3 minutos. Nunca mais. Então, é para esse tipo de aplicação que ele queria. Então, ele vendeu... Você imagina, ele... Ele pagou muito caro, né? Uhum. Pagou... assim... digamos que foram $400 mil para 10 dias de trabalho. Para vender 3 antenas para o Brasil. Imagina o preço e o posicionamento que ele estava buscando aqui. Então, quando a gente fala dessa indústria, é uma indústria muito, 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 muito cara. Que é o futuro, né? Tá aí, né? Tudo a gente precisa do satélite. Né? Das transmissões todas. Tem um projeto, esse projeto eu posso falar, ele chama O3B. Qual a população mundial hoje? Nossa. Hoje quantos... Já está o quê? Preciso fazer um Google aqui. Vamos colocar 6 bilhões. A gente está caminhando 7 bilhões, vai. Está caminhando 7 bilhões. Perto de 7 bilhões. 7 bilhões de pessoas. Tem uma empresa para entender que se chama O3B, que é Other 3 Billions, ou seja, eles pretendem atingir por satélite, por comunicação. 7 bilhões 951, quer dizer, 7... Ou seja, já passamos de 7 bilhões. Quer dizer estamos caminhando para 8. Quase 8 bilhões, quase 8 bilhões. Quase 8. Quer dizer que 5 bilhões eles são cobertos por comunicação por fibra ótica, né? Uhum. E tem 3 bilhões que não são cobertos. Então, a gente está falando muito de interior do Brasil para comunicação satelital. A gente está falando de África, muito na África. Né? A gente está falando por incrível que pareça, a gente está falando de extensas áreas na Ásia e na Austrália que simplesmente fica inviável você pegar e puxar um cabo de fibra ótica. E aí a comunicação... E aí a comunicação é por satélite. Então, é essencial, né? Muito importante. Agora, vem cá. Você esteve lá no sítio dos mísseis Nike em Los Angeles, tudo desativado, e aí tinha foi lá que teve essa questão do que você acabou de falar, de fazer com os aviões. Isso, lá onde eu fui fazer os testes. Perfeito. Tem uma... Agora vem a pimenta.
Os engenheiros de teste que foram contratados lá, hoje são amigos meus, né? Eles são da área militar. Eles trabalharam, por exemplo, na área 51. Aí eles contaram histórias da área 51. Eles deixaram deixaram um teste rodando lá à noite, de madrugada, coletando dados, né? Num dos laboratórios. O laboratório começou a pegar fogo. Nossa. Meu Deus. Mas... E Área descobriram a causa. 51. Aí começa a sair fumaça, o corpo de bombeiros corre lá e eles são barrados na porta. Deixa o laboratório pegar fogo. Aqui vocês não... Nossa. Gente, não pode entrar lá dentro. Então, aqui vocês não entram porque estão escondendo alguma coisa. Porque, assim, existe muita discussão, sobretudo os ufólogos, né, que estiverem nos assistindo, vocês sabem disso, que existe muita discussão em cima do que pode ter dentro da área 51. Rafael, eu não quero entrar nesse tema. Mas você acredita que pode ter alguma... Não? Não. Pode ter uma vida extraterrestre, alguma inteligência de inteligência fora, dentro não. da... Vida é possível, mas você imagine o seguinte... Mas você já escutou desses militares algum comentário, falando alguma coisa nesse sentido com você? Mesmo que seja um boato? Não. O que acontece? O que tem dentro dessa área 51? Principalmente é uma área de testes, né? Perfeito. Eu não sei se tem desenvolvimento lá também, mas tem muitos laboratórios, de né? teste? Que tipo de teste? Teste em antenas, teste em aeronaves, né? Testes, provavelmente suponho que alguns testes aerodinâmicos também. Mas eu sei que é um local que tem aeronaves de alta tecnologia ali, né? Sim, a gente está falando de tecnologia stealth. Para você testar essa tecnologia stealth, você tem que... Você imagina, já ouviu falar do conceito de câmara anecoica? Não. Câmara anecoica... Vamos ser um pouquinho mais... Então, você vai fazer uma analogia do que se trata. Porque o público não entende o que Tá bom. A câmara anecoica, ela simula espaço livre. Imagina que você tem uma antena no universo... uma antena no espaço orbitando, né? E lá você não tem reflexão, não tem interferência, não tem nada. É como se ela estivesse muito distante da Terra no espaço, sem sofrer interferências. Para você testar tecnologia stealth, você tem que ter um laboratório que tenha essas condições como se estivesse no espaço livre. O que seria uma tecnologia stealth? A tecnologia stealth é uma tecnologia que você diminui o que se chama radar cross-section, que é radar cross-section. Em termos leigos, é o que o radar enxerga da sua aeronave. Então, por exemplo, ela vai enxergar uma aeronave de 20 metros de frente, ela vai enxergar como se fosse uma plaquinha de 50 centímetros. Isso aí é uma gaivota que está passando no radar. Ou seja, é como se fosse um sensor. É como se fosse um sensor. Não. É uma tecnologia para você camuflar aos olhos de um radar um objeto grande. Míssil. A gente tinha esses desenvolvimentos aqui no Brasil de stealth para míssil faz uns 15 anos, mais ou menos. O stealth, então, ele permite uma camuflagem de uma aeronave, por exemplo. Por exemplo. Ela não é detectada pelo radar. Isso, aeronave, drone, míssil, navio, principalmente para aplicações militares. Então, essa área 51 é uma zona de testes, né? Eu suponho que tem até calibração. Mas tem mas tem salas dentro da área 51 que não podem ser, que ninguém pode entrar. Então... Não, alguém pode entrar. Alguém pode entrar, mas essa pessoa não vai poder contar o que tem lá dentro. Então o mistério continua. Vamos lá, agora vamos para outros pontos. Você falou que você esteve também no laboratório da Agência Espacial Europeia. Isso. E aí? Isso é para uma aplicação mais comum, né? Nós temos um outro cliente também gigantesco que tem um braço civil e que tem
ele tem satélites aqui não vou dizer dedicados, mas satélites que fazem cobertura do Brasil. Então ele tem várias estações terrenas e um dos testes de um dos modelos de antenas que ele utiliza foi feito lá na Agência Espacial Europeia. Uhum. E foi muito legal, porque a gente deu uma rodada lá nos laboratórios. Por exemplo, você tem... Quando eu fui, eles estavam testando um satélite GLONASS, um satélite de localização, o GPS europeu. GPS europeu. O GPS europeu, né? E esse satélite, eles colocaram ele numa câmara criogênica. Então, acho que menos 270 graus Celsius, né? Eles diminuíram, eles jogaram nitrogênio nessa câmara, então resfriaram a câmara. E do outro lado, eles colocaram uma fonte de luz muito intensa para simular o estresse térmico do satélite. Entendi. Porque ele fica na órbita, exatamente, certo. para ele poder conseguir se sustentar na órbita e não ter nenhum problema, é isso? Não é sustentar na órbita, é o estresse térmico que o material passava, por exemplo. Ou seja, para não ter destruição do satélite. De um lado você está muito quente e de outro lado ele fica muito frio. Para não deteriorar o satélite, para não ter com esse intuito. Isso, exatamente. Principalmente para os componentes eletrônicos, né? E é uma dúvida que acho que todas as pessoas têm, está subindo muito satélite, né? Atualmente a gente tem 9.000 satélites, dos quais 5.000 são apenas de uma constelação, que pretende subir mais satélites. Muito satélite. É muito satélite. A gente tem vários tipos de satélite, né? O que nós conhecíamos inicialmente são os geoestacionários, que eles ficam a mais ou menos 36 mil quilômetros da Terra, eles ficam numa órbita fixa, apontando sempre para o mesmo lugar. Por isso, vocês já usaram um telefone por satélite? Não, mas eu conheço quem já utilizou, acho que inclusive em alto mar. É engraçado, porque você fala, alô, os antigos, alô! Aí você espera um pouquinho, meio milissegundo. Tinha uma antena bem grossa, né? Isso. Não, usei. Ele tem uma latência, porque você tem que... o sinal tem que percorrer 36 mil quilômetros, ser processado e retornar. Uhum. Então ele tinha uma latência elevada, né? Você tem satélites de órbita baixa, de 500 a 2.500 quilômetros mais ou menos, que eles rodam muito rápido em redor da Terra, só que por isso que você precisa de muitos satélites, né? Uhum. Para um se comunicar com o outro e fazer uma rede. Isso, algumas constelações atuais de satélite, elas se comunicam por laser. Uhum. E aí, vem cá. Existem satélites que eu sei que tem features militares. E tem outros satélites... eu sei porque eu vejo... Atenção. Alô, atenção. Onde ele conseguiu essa informação? Onde eu consegui essa informação? Onde? Gente... Revistas militares, Perdão. revistas militares, tá? Aberto, né? Se você for também assistir outros podcasts, etc., com especialistas, você vai ficar sabendo de muita coisa. Então, existem satélites que têm também, são capazes de fazer, são munidos com várias outras tecnologias, algumas delas militares, outras de espionagem, etc. Isso existe, né? Sim. E tem muito disso no espaço, ou é pouco? Minoria. Ou é uma minoria? O que é muito disso? Digamos quantos assim. por cento? Exato. Qual fatia? Eu acabei de falar, 9.000 satélites existentes, dos quais 5.000 apenas de uma constelação. Então quer dizer que essa constelação daí... Essa constelação... Vou beber água. Pode estar... Ou seja, dessa constelação, alguns podem... Elas não ficam... ter... o que eu suponho, isso aí é no campo da especulação. Perfeito. As features, as funcionalidades, elas não ficam ativas. Uhum. Mas caso necessário,
Elas são ativas. Elas podem ser acionadas. Uhum. E curioso que acho que 2 ou 3 satélites em cima da Ucrânia de órbita baixa, eles simplesmente desapareceram. Quer dizer que a Rússia desconfiou de alguma coisa, e quer dizer que a Rússia tem capacidade de abater satélites? Não sei, eu sei que o sinal dos satélites desapareceu. Entendemos. Que são aqueles mísseis que ficam em terra, apontados para o céu, e eles são próprios só para destruir o satélite, não é isso? Isso, são... Cinéticos, não é isso? O que aconteceu? São mísseis cinéticos, Isso eu posso falar. Desde quando Obama ele obrigou a Rússia a se enquadrar dentro de algumas normas, né? A Rússia, não, desculpa, lamento, não estou dentro dessa. Então a Rússia ela acaba falando, opa, estou vendo um problema aqui geopolítico mais grave, né? Então ela começou a investir em tecnologias. Por exemplo, a gente ouve falar muito de mísseis hipersônicos. Quantos existem? Ninguém sabe. Existem. Você tem demonstração dos testes. Mas qual é a capacidade de fabricação desses mísseis? A gente não sabe. Então, o que eu posso falar é que nós entramos num novo período numa Segunda Guerra Fria, onde o desenvolvimento dessas tecnologias, isso é um assunto muito difícil de desenvolver, muito difícil de falar também. Por quê? Porque a partir do momento em que nós estamos num mundo... Antes, o que nós tínhamos? Tínhamos um mundo bipolar. Okay? Você tinha os Estados Unidos, você tinha a União Soviética, e você tem todo o esforço para derrubar a União Soviética. Ela derrubou a partir do financiamento do Sindicato Solidariedade, né? Quando a Solidariedade cai na Polônia, cai todo o bloco soviético e você tem um líder disposto, na União Soviética, disposto a promover a Glasnost Perestroika, que é o Gorbachev, né? Isso ela derruba, porque nós temos um Papa polonês, João Paulo II, que ele colocava barras de ouro em caixinhas de sapato e mandava padres para lá. Se o padre fosse pego... Uau! Então, você não tinha tecnologia que conseguisse barrar esses padres. Com isso, eles derrubaram isso com o financiamento do Sindicato Solidariedade na Polônia, você tem a queda da União Soviética. Só que tem muita gente ruim que vem desse período, e um deles é o Putin. O Vladimir Putin, né, que é ex-agente da KGB, inclusive tem treinamento militar, e você tem uma série de generais lá que são tanto corruptos quanto malucos, que estão dispostos a fazer esses desenvolvimentos. Quer dizer que o Ocidente é bom? Não quer dizer que o Ocidente... Ninguém é bonzinho. Claro. Não existe... Não tem... é para maior de idade esse podcast? É para maior de idade. Nosso público é de 45 para cima. Como uma amiga minha costuma dizer, não tem virgem na zona. Então, quando você tem a reentrada da Guerra Fria, imediatamente, quando você tem essa ideia de globalização, não que eu seja contra a globalização, mas a ideia da globalização ela traz outras ideias por trás, por exemplo, como Estados Unidos, polícia do mundo. Então você tem os Estados Unidos invadindo o Iraque, você tem a Primeira e a Segunda Guerras do Iraque, né? Você tem conflitos aí
no mundo inteiro ocorrendo, com um componente geopolítico muito, 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 muito complicado. Você tem um avanço da China agora. Por que que agora você teve toda essa gritaria contra o 5G chinês? O 5G chinês teve gritaria? Conta um pouco mais. Aí. Vamos saber. Conta um pouco melhor sobre isso pra gente. Pela primeira vez em décadas, posso dizer até uma centena de anos, o Oriente teve a predominância tecnológica numa tecnologia de base. Sim. Faz sentido. Se tratando de China também. Se tratando de China. E entra a parte de quando eu fui para a China também. O que você encontrou lá? Quando a gente ia todos esses laboratórios que eu frequentei, eles têm duas vocações. A vocação civil, que é a prestação de serviços. E a militar. Né? E a militar, sempre. Sempre. Nessa área você não tem... Desculpa eu falar quem quiser pode, inclusive, discordar do que eu vou falar. Fiquem à vontade, eu sou democrático. Não sei se você vai sobreviver depois, mas eu sou democrático. Uau, vamos saber o que é. Vamos lá. Essas tecnologias sempre têm essas tecnologias de satélite sempre têm um componente geopolítico muito forte. Eu imagino que sim. Quando você tem um componente geopolítico, necessariamente, o que a gente está falando? A gente está falando de forças armadas, a gente está falando de militares, a gente está falando de dominação entre países, sim. Dominação entre nações, né? Perfeito. Então, quando você tem o 5G chinês com a China sendo na frente, aí você tem uma gritaria no Ocidente em geral. Entra a sanção, entra uma série de coisas. Qual é a posição do Brasil nessa história? Eu defendo que o Brasil deve ser agnóstico. Fique bem quietinho ali. Lembra que a gente tinha falado que a discussão... das radiações, ela tem componentes mais religiosos do que científicos. Sim, porque cada um leva a tua crença. A minha posição é agnóstica, nessa questão da tecnologia também. Perfeito. Por que eu estava falando disso, do componente geopolítico? Você estava falando lá da China, né? Enquanto, por exemplo, nós tínhamos lá nos mísseis Nike, a gente teve 4, 5 engenheiros no máximo, mais 2 representantes do governo brasileiro trabalhando, né? Na Europa, você tinham 2 doutores que, inclusive, limpavam. Você ia pegar um PhD para limpar o laboratório, que ele fazia lá na Agência Espacial Europeia. Mesmo porque... 2 doutores brasileiros limpando? Não, locais lá. Locais limpando. Eles iam lá limpar o laboratório, mesmo porque tem que tomar algum cuidado. É alta tecnologia, né? Tecnologia de ponta. Exatamente. Qualquer coisa ali são bilhões de dólares eu não perdidos. Vou dizer bilhões, mas um cabo custa $30 mil. É dinheiro. Aí se a menina, se a Tânia... Oi, Tânia, você tá aí? A Tânia tem mania de quebrar as coisas em casa. Eu vou chegar em casa e eu vou ser enforcado, tenho certeza disso. Mas, por exemplo, se a Tânia torce um cabo daqui, é $30 mil. Entendi. Sim. Né? Na China, eles colocaram 18 engenheiros. Por quê? Para que tanto? Treinando. Eles estão investindo muito dinheiro em treinamento de pessoas. Você tem... Para? Tecnologia, para saber o que elas estão fazendo, né? Que elas vão ter, porque vai ter demanda no futuro para isso. Então você tem... Mas tecnologia militar?
Nesse caso específico, eu posso falar porque é um projeto aberto, era Projeto aberto. dinheiro do Fundo da Amazônia, né, dinheiro da Noruega, para duas antenas de radar, que elas faziam rastreamento por exemplo, de queimadas aqui no mundo inteiro, né? Principalmente na Amazônia. Principalmente na Amazônia. Então, era dinheiro da Noruega. Duas empresas ganharam a licitação, porque você tem que ser licitado, né? Uma foi uma americana e outra foi a chinesa. Me fala uma coisa, e como é que está o Brasil com relação a satélites atualmente? E como que ele pretende ampliar essa tecnologia? Existe pesquisa, existe investimento para a área de satélites no Brasil? Nós precisamos de laboratórios de testes no Brasil para antenas de satélite, né? Esse é o primeiro ponto. Sem laboratórios, tem o INPE, que até onde eu sei, ele foi descontinuado o laboratório porque tem uma peça lá que custa muito caro, você tem que importar, uma dificuldade enorme. Mas no teu olhar, vai demorar ainda para o Brasil inteiro estar coberto com 5G? Posso dar uma resposta prática? Já tinha 4G no Brasil, né? Já. Sim. Eu também trabalhei bastante No 4G. nos Estados Unidos, sabe? com sinal 3G. Funcionava melhor do que aqui. Olha só. Então tudo depende. Se você vai na Barra da Tijuca, funciona, que é uma maravilha, sempre funcionou muito bem lá. Entendi. E essas tempestades solares que se fala muito que vai ocorrer e nós vamos ficar todos sem internet? Pois é. Isso vai acontecer? Existe essa possibilidade? Ou é só fofoca na internet? Mas o que pode acontecer é uma reação em cadeia, né? Isso novamente, nós estamos falando de um campo especulativo. Tá. Na hipótese de você ter a tempestade solar que ocorre a cada 1 milhão de anos, né? O que pode acontecer é que todos os satélites podem ser do lugar. Isso vai gerar uma sobredemanda nos demais sistemas. Essa sobredemanda, ela vai gerar um número de requisições tão grande que isso pode interromper as telecomunicações de vários países simultaneamente. Vou dar um exemplo. Quando teve tsunami no Japão, eu estava acordado de madrugada, liguei para minha irmã. Que ela mora no Japão. Que ela mora no Japão, mora lá mora num lugar extremamente coberto, hein? Nas proximidades de Tóquio. Não tinha sinal. Sim. Quando ocorreu o 11 de setembro... E aconteceu no Japão, onde foi mesmo o epicentro ali do terremoto, do tsunami ali? O epicentro foi no Oceano Pacífico, né? Mas ele atingiu uma usina nuclear lá. Fukushima. Em Fukushima, exatamente. Lembrei, Fukushima. Não chegou a atingir Tóquio. E Tóquio fica bem distante. Fica quanto tempo de distância? Acho que fica 2 horas de distância de 2 carro. horas. Só que você imagina 2, 3 horas de carro. Imagina o mundo inteiro tentando pedir falar com alguém, algum parente. Algum parente. Todo mundo tentando aí, um monte de gente tentando conseguir informação. E isso pode acontecer. Quando era estagiário na Comsat, eu trabalhava do lado do NOC, do Network Operation Center, né, o centro de operações, na Comsat, como estagiário. Então você tinha um paredão aqui cheio de monitores. Perfeito. Né? Todos os monitores, de repente, eles se voltam para as torres gêmeas incendiadas, pegando fogo. E eu vi no momento que o outro avião bateu nas torres gêmeas, né? Eu sentei, voltei para mim mesmo e falei, acho que começa a Terceira Guerra. E nisso todo mundo tentando pegar informação. Aí eu cantei a bola. Olha, a internet, com essa demanda de informação que está tendo, a internet vai cair. Não deu outra. O meu colega do lado, ele emitiu um boletim para a imprensa e falou, olha,
A previsão é da internet cair daqui a 2 minutos, 1 minuto. E Caiu. pumba, caiu. Então, quando você tem essas demandas grandes, né, todos os sistemas são interligados. Sim. Então, você tem aí esses sistemas de satélite que, de uma forma ou de outra, mesmo funcionando como backup, muitas vezes como backup, eles têm essa demanda gigantesca. Então, não sei se nós temos capacidade instalada o suficiente para atender esse excesso de demanda. O tsunami do Japão provou que, pelo menos, o Japão, naquela época, não tinha capacidade de comunicação suficiente para todas as requisições de informação. Nosso tempo Esgotou. Já esgotou? Que pena. Então, nós vamos... Tem um monte de outras Tem muita coisa. Se vocês quiserem cortar, se quiserem fazer outros cortes, outras perguntas... Não, é que tem muita coisa, é muito vasto, né? Se a gente pudesse sintetizar em poucas palavras, Ricardo, o que a gente pode esperar a respeito dessa evolução de satélites, né? Pegando um cenário aí de que eles estão cada vez mais tecnológicos, miniaturizados. A tendência, pelo que eu observo, é que os satélites eles ocupem o globo terrestre inteiro e você consiga ter aí as transmissões todas em tempo real, tanto para fins militares quanto para fins de comunicação, né? Diante disso, o que você visa, o que você enxerga como que vai ser o mundo daqui na próxima década com relação aos satélites? Para nós, que estamos aqui, né, para o ser humano comum, para a nossa realidade. Fim de privacidade? Seremos mais espionados? A gente vai ter muito... O que a gente vai ter de tecnologia, de carros autônomos, robôs? O que isso vai nos trazer? Só é espionado quem tem alguma coisa para esconder. Para esconder, tá. Isso é bom saber. Cidadão comum, ele não tem esses problemas. O que nós temos de problema realmente isso pode se tornar comum. Hoje já existe pessoas que elas chegam num bairro, né? Sobem uma antena lá, elas sabem o perfil de consumo. Elas não entram nos pacotes de comunicação. Pelo tamanho dos pacotes de comunicação, elas conseguem determinar o perfil de consumo de uma vizinhança. Ok? Você pode fazer isso perfeitamente com satélites também, né? Isso não vai ser novidade. Mesmo com os canais criptografados, as pessoas não tendo acesso, você vai conseguir determinar o perfil de consumo. E aí você consegue ter, por exemplo, você tem hoje cartazes, está tendo uma invasão de displays nas ruas, né? Pode ter displays que são voltados, do ponto de vista comercial, displays que vão ser personalizados. Você está passando 3 carros lá, vermelhos de uma marca esportiva. Aí vai lá uma marca alemã e fala, você não quer comprar um Porsche? Essa informação ela é muito valiosa, né? E principalmente para venda, para o marketing aí, né? Essas informações. Você consegue hoje monetizar. O que vale muito são essas informações. E do ponto de vista de privacidade, nós temos uma série de medidas no Brasil, inclusive, né, protegendo o cidadão já, né? Que bom, né? Desse vazamento de informações. Então, isso passa por uma regulamentação. O que nós temos de visão de futuro ainda é muito incerto daqui a 10 anos. Você não tem ideia das aplicações que isso podem ocorrer. Que podem ocorrer. Você tem uma invasão de fake news, que é um tema muito comum hoje em dia. Então, você pode pegar uma imagem de satélite de uma pessoa e inventar uma fake news lá que... esqueci da pimenta. Tava lá na China, né? E os chineses fazendo propaganda do sistema de satélites dele, que eu achei excelente. E eles mostraram um condomínio lá no Mato Grosso
que tinha invadido uma área de preservação. Ou seja, ele já tinha acesso a um condomínio aqui no Brasil, no Mato Grosso, é isso? Eles sabiam que um condomínio no Brasil, lá no Mato Grosso, tinha invadido uma área preservada. Você consegue, mas eles conseguem ter... você já assistiu Inimigo do Estado? Vocês já assistiram? Eu não lembro direito. No Inimigo do Estado, eles abrem um zoom de tal maneira que você consegue ver a pessoa andando na rua. Você tem várias tecnologias de satélite, O satélite já permite isso? Em tempo real, não. Mas vai usam permitir. drone. Não. Ainda não, porque eles passam muito rápido, né? Coletando uma quantidade gigantesca de informações. Ok? Mas ele permite, por exemplo, analisar esses dados. É porque no caso da China, para eles poderem saber Foi Zoom? Assim, eles têm como saber? Como que eles sabiam? Pois é, essa que é a pergunta. São satélites radares, né? Feitos para monitoração ambiental. Eles têm... aqueles lá que é para Isso. queimadas e tal. Isso, exatamente. Eu acho que eu preciso... Não lembro exatamente o nome, mas eles têm 14 modelos de satélites ópticos e de ópticos e do tipo radar. Então, eles tem monitoramento, tem informação do mundo inteiro. Ricardo, você vai ter que voltar outra vez, outro dia, porque tem muita coisa para conversar. A gente não conseguiu falar aqui um terço. A gente, infelizmente, consegue falar 10% dos assuntos. Hoje o acarajé foi frio. Mas da próxima vez a gente traz um acarajé quente. A gente traz ele quente. Se você gostou desse tema e quer ouvir de novo o Ricardo falando, compartilha, curte e se comenta inscreve. E fala, comenta. Quero que o Ricardo volte. Exatamente. No final aí, se vocês quiserem que ele volte, que a gente traga ele para ele passar mais informação, porque tem muita coisa. Tem muita coisa ainda para ser dita. Escreve aí no comentário. Eu quero que o Ricardo volte. Porque nosso público, quem manda são vocês. Exatamente. Aqui, quem manda são vocês. Exatamente. É isso aí. Então, Ricardo, muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada aqui pela sua presença. E aciona o sininho, compartilha e comenta. Obrigado. Tchau. Tchau.